bem? Segundo episódio do Fala Santé. Pensa numa alegria. Mês das Mães começando e o nosso tema de hoje é amamentação. Desvendando os cuidados e os desafios para um vínculo saudável. A pergunta de que não quer calar. O que eu devo fazer para ter uma amamentação de sucesso? O que eu devo fazer para que meu filho e a amamentação ajude no desenvolvimento do meu bebê? E se eu encontrar um desafio, como eu busco ajuda? Esse é o tema de hoje e você deve ficar aí, esperando até o final, porque nós teremos muita novidade. Fala Santé! É um podcast que surgiu com a necessidade e a resposta de trazer solução e um acesso, uma realidade para todos, para que todos possam assistir, acessar e poder saber e ter conhecimento a partir dessas informações, das trocas do nosso consultório. Somos uma equipe composta por fisioterapeutas, fonoaudióloga, nutricionista, uma terapeuta integrativa e juntas vamos tentar trazer a solução, não sei se é a solução, mas trazer conhecimento para os seus desafios na maternidade. Esse é o nosso propósito, que a gente possa trazer cada vez mais conhecimento. Sou eu, Larissa Ribeiro, fisioterapeuta, Viviane Degan, doutora Viviane Degan. A Viviane é doutora em odontologia e fisiologia oral pela Unicamp, especialista em motricidade oral, tá certo? Orofacial. Orofacial. Fernanda, nutricionista materno-infantil, mestre em metabolismo e terapeuta alimentar. Ou seja, nós temos muita coisa para trazer ainda para vocês de novidades. Então, o podcast vai ser um encontro mensal, onde nós vamos estar trazendo um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia, das dificuldades que encontramos sim no nosso consultório, os desafios que as mães trazem para a gente. E como eu acabei de dizer, que isso torne um acesso para todos, para que todos possam escutar, para que todos possam, se saber como e quando buscar ajuda para os desafios que você encontrar na sua maternidade. Fer, vamos começar pelo começo, como diz outro. Bora. Bora. Então vamos lá. O que a mãe precisa saber e ter para ter uma amamentação de sucesso? Eu gosto muito de falar. Eu falo muito isso sempre. Foi uma professora minha que falou e eu acho super legal. Que fez muito sentido para mim, tanto vendo em consultório quanto na minha amamentação, que é um tripé. Que a gente precisa querer muito. Então a mãe tem que querer muito, porque não é fácil hoje ter uma cultura do desmame muito grande. Muita intervenção. Então ela precisa querer genuinamente muito. Ela precisa ter uma rede de apoio, pessoas que apoiam essa decisão dela. E eu falo que também por experiência, não só pessoas que estavam à minha volta no dia a dia, mas até profissionais. Eles foram fundamentais. Um deles foi você, inclusive. Obrigada. Então, e outra é o conhecimento. Eu acho que conhecer, entender muita coisa, muito dos processos que estavam acontecendo foi muito importante. Eu acho que é também um dos propósitos que a gente está aqui, que é trazer conhecimento para as pessoas e para ajudar elas a, se quiserem amamentar. Eu acho que vai ser muito bacana esse podcast, a gente vai trazer bastante informação aí. Legal. Do ponto de vista nutricional, por que é importante amamentar? Qual é a sua... Eu sempre dou o exemplo da Fernanda, na amamentação. Para mim, eu tiro o meu chapéu. Você foi uma mãe brilhante, a sua amamentação, seus filhos passaram pela UTI, ou seja, vocês tiveram um grande desafio no início e você conseguiu amamentar 2, você é mãe de gêmeos, e depois, que passou essa primeira parte, você conseguiu amamentar exclusivamente, Então, voltando aí por um pouquinho dessa importância, antes da gente entrar nessa parte da nutrição, eu queria que você dividisse um pouquinho dessa experiência. Eu sei que te traz um pouco de emoção junto, mas é muito bonito a sua história, é uma história de sucesso. Então, assim, se a pergunta é o que eu posso fazer para ter uma amamentação de sucesso, você é o meu exemplo de sucesso na amamentação. E que fique claro para as mães, por favor,
que nós apoiamos sim a amamentação materna, né? E que a partir do momento que isso não é possível, quando você não encontra profissionais ou quando esse desafio realmente não nos cabe, né? Como resposta a isso, porque existem desafios, ou às vezes dependendo do tempo que o bebê chega, a gente tem dificuldade para conseguir organizar essa criança para que não perca essa amamentação e que, ok, também te apoiamos, estamos ao seu lado, porque amamentar, embora a importância do vínculo criado na amamentação materna, na exclusivo ali, né, quando você tem aquele vínculo no olho a olho com o filho, o bebê, ele justamente tem esse campo de visão de um palmo, justamente para que ele tenha e crie esse vínculo com a mãe quando ele está sendo amamentado, mas que esse vínculo pode ser criado também a partir da mamadeira, né, ou de qualquer outro meio que você for usar, que hoje a gente tem muitas outras possibilidades antes de ir para uma mamadeira, que foi o que eu acabei de citando aqui como exemplo, né, mas eu queria que você dividisse a sua experiência, porque ela é bonita e ela é uma experiência de sucesso e vale a pena você fazer uma síntese de tudo isso para nós. Não estava no roteiro. Não estava no roteiro, essa é a beleza do podcast, né? A Larissa não consegue deixar de citar esse exemplo. Não sei por onde começar, mas talvez... eu acho que uma coisa muito importante, assim, que teve sempre dentro de mim, eu sempre acreditei que eu seria capaz. Que o meu corpo era capaz, se ele foi capaz de gerar 2 crianças, ele seria capaz de amamentar 2 crianças. Isso sempre teve muito forte, eu sempre tive uma certeza. E eu queria muito. Foi um começo difícil, eu fiquei com muito medo por não estar tendo contato com eles. Isso, respira. Fiquei com muito medo de não conseguir. Mas em momento nenhum eu desisti. Eu acordava de madrugada, eu fazia ordenha, fiz o que estava ao meu alcance. E mais importante, tá? Vamos se acalmar o coração. Uma coisa importante que você sempre fala quando a gente bate esse papo, quando a gente fala isso, quando a gente está atendendo um paciente e que você nos ajuda, porque você é uma consultora maravilhosa, porque a tua experiência traz muito, muito valor para tudo que você faz. E você fala sobre conhecimento, a importância de ter conhecimento. E esse podcast, hoje, especialmente, é para isso, para trazer conhecimento, para que vocês possam, de alguma forma, ver as possibilidades e saber, talvez, o caminho e o profissional a procurar, né? Para vocês conseguirem ajuda e o conhecimento, você como nutricionista, obviamente, né? E mais tudo que você estudou a respeito da amamentação, a nutrição é o nosso primeiro ato, né? A amamentação é o nosso primeiro ato de nutrição. Sim. Então, esse conhecimento fez total diferença para você. Eu sabia muito que eu ia continuar produzindo se tivesse o estímulo. Bom, não tinha meus filhos no braço, então como que eu ia estimular? Ordenha. Seja ela manual, seja ela com a bomba. Então, eu sabia que eu precisava estar sempre ordenhando. Então, isso estava ali na minha cabeça. Então, eu preciso. Peguei meus filhos no colo, amamentação em livre demanda. Agora meu corpo vai entender o que ele realmente precisa, o que os meus filhos precisam. O conhecimento, me ajudou muito, muito, muito. A Viviane sempre fala, e eu acho outra frase importantíssima, assim, né? É importante, independente do tempo, o que é importante é a intervenção. E o quanto antes e mais precoce, melhor. Vivi, você tem sido peça fundamental no nosso dia a dia, na nossa experiência com os bebês, que muitas vezes chegam ou por você, né, ou pela Fer, que vem na consultoria de amamentação, ou por mim, por exemplo, e você, nossa, peça fundamental. Hoje a gente acabou de fazer uma avaliação juntas, né, e essa intervenção precoce, o quanto antes, né, fala um pouquinho disso, porque eu acho fundamental esse trabalho da Fono, eu acho lindo. Os desafios existem sempre, né, mas o que é importante? Ter o conhecimento, é isso que a gente está tentando trazer também, porque a partir de um conhecimento, de você saber que você pode estar precisando de ajuda naquele momento, você intervir a mais precoce possível. Por quê? Às vezes, principalmente nesse primeiro mês, nesses primeiros dias, é todo um aprendizado. É um aprendizado para a mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, né? Aquela que teve o primeiro filho. E é um aprendizado para o bebê também. Ele
a natureza é maravilhosa, né? Ele já, dentro do útero, ele já está sugando, ele já suga e já deglute. Mas quando ele chega aqui do lado de fora, ele tem que sugar, deglutir e respirar também. Então, ele tem que entrar com mais uma função. E ele tem que dar conta de trabalhar com as três ao mesmo tempo. E, às vezes, por N motivos, né, que a gente já vai falar um pouquinho sobre eles, pode ter uma dificuldade ali inicial. E se a gente consegue essa intervenção bem no início, é comum, né, é o que é o nosso dia a dia, a gente vê que muitas vezes a gente consegue ver uma amamentação seguindo o seu fluxo. Isso é importante. Então, às vezes, o fato de esperar muito tempo, às vezes não é a melhor solução. Sim. Então, à medida que você percebe algum desafio, o ideal é procurar essa rede de apoio, né? Sim. Que pode ser algum profissional ali também. Que o time de profissionais como nós, né, que hoje estamos com esse propósito de ajudar e facilitar esse processo da maternidade, seja ele no início, que eu falo que esse é o primeiro ato, né? É o primeiro desafio que a mãe encontra, é amamentar, né? Então, assim que nasce o bebê, é o primeiro, né? A criança vai começar a se nutrir, ele precisa aprender. Então, assim, eu lembro que no início dos meus atendimentos de bebê, e não faz muito tempo a gente falou sobre isso, né? Eu falei, mas Vivi, antigamente ninguém fazia consultoria de amamentação. Por que as coisas davam certo, né? A intuição da mãe, óbvio que a gente nasce sim, né? Isso é uma coisa biológica, tem uma resposta, a sucção é biológica, é reflexa, isso faz parte da natureza. Muitas coisas hoje interferiram e os bebês nascem com mais problemas e têm mais dificuldades, mais desafios. Às vezes eu me pergunto se o excesso de conhecimento, assim, de informação, não de conhecimento, mas excesso de informação não atrapalha, porque eu fico meio apegada a tudo que eu escutei, de uma ou outra, mas o nosso dia a dia mostra claramente a importância e o quanto isso é um aprendizado no dia a dia, né? Porque eles nascem mesmo, eles têm uma sucção intrauterina bem verticalizada, né? Explica isso aí pro pessoal, porque é importante que eles entendam como que é uma sucção ainda intraútero e depois ele precisa aprender, ele vai vencer a gravidade, como vai entrar as outras forças musculares, tudo isso para acontecer. A sucção, primeiro, ela acontece de forma reflexa, ela é mais um dos reflexos que o bebê nasce. Então, o bebê nasce com uma série de reflexos e o reflexo de busca, primeiramente, que é aquele que quando você toca a região perioral do bebê ou toca a bochecha, o que ele faz? Ele vira a cabeça, ele direciona a língua para o lado que foi estimulado. E a partir do momento que ele encontra, hoje eu estava conversando com a mãe, a gente estava falando sobre isso, ela falou assim, os meus outros filhos, eles mamavam até o braço, né? Porque a partir do momento que ele encontra alguma coisa para ele desencadeia, ele vai sugar, ele vai desencadear a sucção que ela ainda é reflexa. Então, até o primeiro mês, ela é bem forte, ela parece intensa, ela parece bastante. Em tudo. Em tudo. E depois ela vai diminuindo até o quarto mês, quando ela realmente acaba essa sucção que é um reflexo. E sim, aí o bebê vai mamar se ele quiser, se ele estiver com vontade, né? E dentro do útero, ela já começa resquícios. Então, lá no comecinho, inclusive, se fosse possível tocar a face do bebê, nós já viríamos movimentos de boca, né? Pelo menos movimento de face. E depois, esse reflexo ele vai sendo amadurecido. E dentro do útero é a forma que ela está treinando. Inclusive, ela deglute o líquido amniótico. Ela vai engolindo, vai deglutindo e ela vai regulando, inclusive, o líquido amniótico em função dessa deglutição. Então, quando ela nasce, ela já tem habilidade, ou pelo menos deveria ter, né? A maioria das crianças, sim, já nascem com essa habilidade bem forte. Os prematuros menos, né? Os prematuros menos, então, às vezes, isso não está tão desenvolvido ainda, mas não é por isso que vai ficar dessa forma. Sim. A gente tem ferramentas para ajudar os prematuros a desenvolver também, entrar nessa nova fase da sucção mais forte.
E depois, quando ele vem aqui para o lado de fora, ele começa a respirar também, colocando na mama, ele vai começar a fazer vários movimentos que são importantes, porque ele vai abrir a boca, então, abrindo a boca, ele joga a mandíbula para frente, depois ela volta um pouquinho. Então, todos esses movimentos que ele vai fazendo com a boca, com a mandíbula, com a língua, eles acabam sendo estímulo para o próprio crescimento crâniofacial. Então, por isso que nós focamos muito na sucção, né? Então, na amamentação natural, que seria o ideal, como uma forma também de desenvolvimento de face, de movimentos, conforme ele abre e fecha a mandíbula, ele está trabalhando músculos que são da mastigação, então ele já prepara a próxima fase, que seria a introdução alimentar, que ele vai continuar com ele precisa da nutrição, e depois ele vai trabalhando com mais movimentos de língua, que movimentos que vão ser usados também depois para a fala. Então, a natureza é muito perfeita, né? Tem a sua sequência natural. Ela tem uma sequência natural. E se no meio do caminho nós percebemos que a sequência não está de acordo com a idade do bebê, aí sim seria indicada uma intervenção. E falando em natureza perfeita, né? Que você me perguntou e eu lembrei que eu não respondi. Da questão da nutrição, né? E o quanto o leite materno, ele é perfeito. Acho que todo mundo sabe. A digestão é muito mais fácil. Mas uma coisa que é uma curiosidade, que muita gente pode não saber, mas até dos temas que a gente estudava quando eu trabalhava com pesquisa, é que a própria saliva do bebê é capaz de sinalizar, através do contato com o seio materno, aquilo que aquela criança está precisando. Então, ele, assim, diferentemente, por exemplo, de uma fórmula infantil, o leite materno, ele é dinâmico, ele vai se transformando ao longo da mamada, ao longo do dia, e é capaz de entender a demanda daquela criança. Então, o que aquela criança precisa? Eu acho isso muito lindo, que é através de microRNA, que é epigenética, que tem sido falado bastante. E muda o gosto também, que também é uma preparação para a introdução alimentar. Então, a criança já, desde a placenta, né, que também ela muda conforme o que a mãe come, né, tem um sabor do líquido amniótico, e também o leite materno também tem a capacidade de mudar o flavor. E isso facilita também para a introdução alimentar. E até de curiosidade, o colostro, geralmente, ele é um líquido mais esbranquiçado, né, mais ralo, vamos dizer assim. E por experiência própria, eu tive prematuros e o meu corpo entendeu que ele precisava de gordura. E o meu colostro era da cor de ouro, assim, tipo, tinha muita gordura. Até a minha mãe olhava e falava assim, Fer, eu nunca vi isso. Eu falei, eu também não. Muito legal isso. Estou dando ouro. Exatamente. E ouro mesmo, né? É muito lindo. Eu intimidei a Fernanda hoje um pouquinho aqui, pedindo para ela falar da história dela. Aí, no fim, ela ficou um pouco emocionada. Mas o que ela acabou de dizer é uma das coisas mais lindas e perfeitas, né? Que é o corpo humano, ele vai sempre conforme o metabolismo, conforme a demanda daquele lugar, daquele metabolismo, daquele bebê, ele vai produzir o que aquele corpo, aquele organismo precisa, né? E para que essa interação seja perfeita, nós, profissionais da área da saúde, junto com a rede de apoio que você tem aí na sua casa, é que vamos fazer com que essa dupla, né, e que o resultado desse início da vida do seu filho seja perfeito. Isso é muito legal. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje por causa de ser algo tão importante, trazer conhecimento num momento tão rico e tão crucial da vida de um ser humano, né? A Santé, né, que nasceu com o propósito, né, de cuidar da saúde. Depois, quando a gente se uniu em equipe com o propósito de facilitar o desenvolvimento humano, e quando a gente vem falar hoje de amamentação, que meio que indiretamente a gente trabalha com isso todo dia e toda hora, porque muitas vezes o bebê chega até mim por causa de um torcicolo,
para Vivi por uma disfunção oral, uma dificuldade, a Fernanda que vai fazer né, ajudar a mãe na pega, nas orientações todas. E então a gente está o tempo inteiro envolvida com isso, né? Então a gente tem estudado muito para que a gente possa realmente trazer o melhor, principalmente da nossa experiência, porque no dia a dia foi com essa demanda do dia a dia nosso que a gente foi ver a necessidade de hoje a gente estar aqui, né? E de construir um projeto e, como eu disse no início e repito mais uma vez, trazer esse acesso a todos, né? Eu acho que eu falei e falo de novo. Repete, porque isso é muito importante. De confiar no corpo, confiar no processo. E não tá legal, busca ajuda, vai dar certo. É por isso que a gente existe. Nunca é né? tarde. É muito legal. Acho que é isso. Ô Fê, eu acho que é legal você falar um pouquinho, porque eu acho que talvez... eu acabei de passar isso com a minha sobrinha, né? Então eu acho que é uma dificuldade, um desafio que as mães têm, entender a pojadura, isso pode demorar, né? Quantos dias, algumas variam. Traz um pouquinho dessa informação para as mães, assim, né? Porque nós estamos falando de um processo que já começou e está desafiando. Mas antes disso, assim, né? Na hora que eu comecei lá, coloquei numa posição, essa bebê vai começar a mamar. Vamos lá, vamos pegar o que a gente precisa aqui para poder demonstrar. A Fernanda é boa nisso. Demonstra pra nós aí, Fê. Você é boa nisso, tem todas umas manobras na pojadura. Eu acho que isso é legal. Tá. A pojadura é a famosa descida do leite. Ela tende a acontecer por volta do 5º dia, depois que o bebê nasce. Isso pode variar. Pode variar, inclusive, partos que tiveram que ser agendados por N motivos, que não vem ao caso. Pode ser que dificulte mais. A mulher entrar em trabalho de parto, com certeza, vai facilitar essa descida do leite, que é a transição para o leite maduro que a gente fala, né? O corpo entendendo qual é a real necessidade da mãe, então ele vem essa descida do leite. E é uma hora que a gente precisa ficar bastante atento, porque causa alguns desconfortos, pode ter uma sensação... Eu achei que eu tava com Covid quando veio a descida do meu leite, porque Algumas o corpo tem febre. tem uma febre baixa, né? Se for muito alto, provavelmente pode ser uma infecção, mas dá esse desconforto, um corpo cansado. E a mama fica, de fato, empedrada, você vai sentir, tipo, umas bolas mesmo no peito, e isso dificulta o bebê que a gente fala abocanhar. Porque a areola precisa estar livre. É como se a gente pensasse numa bexiga muito cheia e você tivesse que abocanhar aquela bexiga. Você não vai conseguir. E é isso que aquela mama tá cheia. Se aquela mama tiver mais murcha, é muito mais fácil do bebê conseguir abocanhar. E ele precisa abocanhar essa área da areola, que é aqui que estão os ductos que vão sair, não fica no bico. Se pegar só o bico, não é legal, não vai sair o leite e vai provavelmente causar um trauma, vai fazer uma fissura, vai machucar ali aquele peito. Então, pra gente evitar que essa mama fique muito dura, muito empedrada, a gente tem que fazer a massagem primeiro, pra gente liberar. Então, a gente começa fazendo assim. Isso é só uma demonstração, hein? Porque se precisar mesmo, tem que contratar a Fernanda. Com certeza. E que tem uma força específica. Então, a gente vai fazer toda a massagem nessa mama. Depois que a gente liberou, a gente vai fazer a extração, a ordenha, que pode ser manual ou pode ser com bomba. Então, a gente pega os nossos dedos na base da areola e a gente vai pressionar ao mesmo tempo. Encontrar os dedos e pressionar para cá, sentido o corpo da mãe. Então, para cá, e aperta, pra cá e aperta, e a gente vai desprezar até que sente um conforto nessa região para que o bebê consiga abocanhar. Por que ele precisa abocanhar de uma forma correta? Para ele conseguir extrair de forma correta, não machucar a mãe e para aquela mamada ser eficiente. Então, ele conseguir extrair aquele leite. Certo? Perfeito. Eu queria falar rapidamente sobre a Viviane falou dos reflexos, né? Que eles iniciam ainda intrauterinos. É só para que as mães, né, de primeira viagem, que estão começando aí a maternidade, é importante quando a gente fala muito dos reflexos, né, porque o bebê, o desenvolvimento do bebê, e o início da vida, né, de um ser humano
enquanto bebê, ele é reflexo. Então, a gente nasce, a natureza nos dá isso de presente para que a gente possa sobreviver na natureza, né? Então, o movimento é reflexo, a partir disso que ele vai ter a experiência, né? Vai sugar reflexamente, conforme ele vai sugando e tendo essa experiência e vivendo isso todo dia, ele vai ter um modo de controle sobre isso. Então, o desenvolvimento de um ser humano, ele começa da boca para baixo, da boca do centro para a periferia. Então, é importante vocês entenderem que até para se desenvolver de qualquer forma, tudo começa na boca, né, Vivi? O que mais? Fala mais sobre isso, eu acho legal. A boca, ela inclusive, ela é a primeira fonte de prazer do bebê, né? Sim. Porque o estar sendo amamentado, né, o contato com a mãe, a fome, estar sendo saciada, ele traduz isso como um momento muito bom. E ele faz, normalmente, é comum eles fazerem essa associação da sucção com bem-estar, né? Então, por isso, essa é uma causa, até mais para frente, para a gente falar de hábitos, né? Sim. Muitas vezes acontece dessa forma. Então, o bebê que quer estar em contato com a mãe todo o tempo, às vezes nesse início, né? A gente tem a esterogestação também, sim, né? Então, nesse início, nem tudo é fome, né? Então, pode ser um reflexo mais exacerbado, mas pode ser também que ele quer ali ficar em contato com a mãe, uma necessidade fisiológica de estar em contato, né? Corpo a corpo ali com a mãe. Né? Sim. Então, a gente tem que pensar que esse desenvolvimento começa de um ser completo. Sim. E a partir daí, a gente vai tendo as diferenciações depois, né? Para a gente ir mudando de estágio. Então, começa lá da sucção e depois vai mudando mais para frente. Uma vez um professor me disse, eu achei bem bonito isso, né? Que a gente se desenvolve a partir da boca e sugar exige muito esforço, exige, né? A criança cansa, por isso que muitas vezes ocorre muito falado como confusão de bico, né? Mas que na realidade é a confusão de fluxo, né? Uhum. Vocês querem acrescentar um pouco mais sobre isso? Eu acho importante falar um pouquinho. Né? Eu acho que geralmente, frente a essas dificuldades, o que é mais comum de ser utilizado é uma mamadeira, por exemplo, né? Uhum. Quando a amamentação natural está tendo algum desafio para a mãe, alguma dificuldade em se levar ela à frente, até por conta de ganho de peso, por exemplo. Uhum. Normalmente, o que se faz é fazer o uso da mamadeira. E para o bebê muito pequeno, isso não seria o indicado, porque quando ele vai mamar na mama, ele tem um tipo de sucção, e na mamadeira é diferente. E muitas vezes ele acaba ficando confuso mesmo, porque é como se ele gravasse essa série de movimentos que ele vai fazer. Então, ele está lá na mama, ele está desempenhando aquela programação motora. E aí você oferece uma outra forma de aleitamento, por exemplo, uma mamadeira. E aí, fora se a gente contar ainda que tem no mercado muitos tipos de bico, de material, uns mais macios, outros mais rígidos. E aí ele vai para a mamadeira, por exemplo, e aí ele começa a desenvolver uma programação diferente. E a mamadeira ela é mais fácil do que a mama. O fluxo sai muito mais, né? Sim. Então, ele suga com menos intensidade e ele obtém o leite com muito mais facilidade. Então, é comum daí você tentar voltar para a mama e ele começar a rejeitar mesmo. Por quê? Porque ele não quer mais aquele fluxo, ele quer aquele outro que ele já experimentou. Né? O nosso corpo, ele usa também dessa lei do mínimo esforço. Sobrevivência. Mas é importante dizer que, às vezes, uma outra forma de aleitamento ela é necessária. Sim. Né? Frente a muitos obstáculos. Então, precisa de uma outra forma. Mas aí nós temos outras possibilidades também, né? No prematuro, no bebê que ainda não tem muita força ou que ainda descoordena muito os movimentos, a translactação, que é o aleitamento feito por sonda. A gente tem
ali os bicos intermediários, aqueles de silicone, e nós temos a colher dosadora, e o copinho e a mamadeira. Mas o importante é ficar claro que o bebê precisa sugar. Isso. Então, com mais eficiência possível, com a maior eficiência possível. Então, se não é possível um aleitamento na mama, então é necessário que para aquela criança seja investigado qual seria a melhor forma para aquela criança naquele momento, porque sugar é preciso. Inclusive, a própria sucção, ela inibe o reflexo a ponto da criança não necessitar de chupetas, por exemplo. Então, esse sugar, ele é importante. Sim. Às vezes as mães perguntam, né? Mas parece que ele está chupetando, não sai do peito. Uhum. O bebê ele vai ter uma necessidade intrínseca de sugar. É uma forma dele se acalmar, uma forma dele se organizar, uma forma dele, né? Se desenvolver. Então, tem todo um desenvolvimento crânio-facial para isso, né? Então, na impossibilidade da amamentação, né, materna exclusiva, existem algumas pessoas que vão fazendo a mista, né, que ajuda bastante, porque translactando você consegue continuar produzindo pelo menos um pouco de leite. Quanto mais você conseguir, mais tempo você conseguir ter essa oportunidade, melhor. E continuar, assim, que a gente fala, antes de você passar por um bico, como que a gente chama aí? Artificial. Artificial. Isso, era essa palavra que eu queria. Então, é de suma importância. E é importante dizer também que neste momento em que o bebê está em aprendizado, né, ele está saindo de um momento onde ele saindo não, ele ainda está sugando reflexamente, mas existem forças diferentes entre sugar a mama, né, o quanto ele exerce de força muscular aqui, e quando ele suga um bico artificial. Então, principalmente desse início, a chupeta é meio condenada, porque senão a gente vai ter mais dificuldade para conseguir realmente sustentar essa amamentação exclusiva, né? É importante, a gente não é radical a nada, né? Contra nada, e cada um faz sempre a escolha, né, que for necessária, mas quando vocês pensam em amamentação, lembre-se só que no início, quando a criança está em aprendizado, né, é importante, até porque ela está se desenvolvendo e são forças musculares bem diferentes. E até os bebês bem pequenos, né? Principalmente. Então, existe uma tendência ele ficar com a chupeta e às vezes até adormece mais tempo, deixa de mamar. Então, realmente, ela não é indicada. Ela pode atrapalhar, principalmente nesses primeiros dias, ali nos primeiros meses. Mas eu fiquei pensando aqui, por exemplo, a mãe que não conseguiu amamentar. Que a gente falou sobre o desenvolvimento do músculo da face, crânio e todo o corpo. Isso quer dizer, então, que essa criança não vai desenvolver? Não, ela vai ter uma sucção eficiente. Nós temos que proporcionar para ela uma sucção eficiente. E ela vai se desenvolver. O objetivo do profissional é dar recurso para que essa disfunção oral, que não permitiu ele sugar na mama, mas que permite ele sugar e se desenvolver da melhor forma, independente de qual for a forma de nutrição dele, né? Certo. Nutricionalmente, eu acho que infinitamente você falaria aqui horas sobre a importância do leite materno, mas na impossibilidade, né, existem muitas possibilidades. Dá para fazer esse paralelo, né? A importância da sucção na mama e para você a importância do leite materno. E na impossibilidade. Sim. Né? Nós temos recursos. Exatamente. E na possibilidade do aleitamento materno, o que é mais importante? Que aquela criança sobreviva, que aquela criança esteja nutrida, e a gente vai usar a fórmula e tá tudo bem. Vamos lá. Eu queria falar de uma coisa que eu acho que é o que é mais importante, que eu acho que eu e a Vivi, a gente conversa muito sobre isso, dos desafios da amamentação, que a gente tem a mãe e o bebê, e a gente tem as duas condições que podem ser desafiadoras. Uma mãe que tem questões, uma mama que está muito empedrada, uma mama que está fissurada, uma mãe que produz muito leite, que tem uma hiperlactação, tem algumas condições, uma mãe que está com uma candidíase, que isso são coisas que podem dificultar essa amamentação.
que a gente vê bastante em consultório. Mas o que a gente tem visto muito, e que a gente sempre se pergunta, né, Vivi, tipo, esses problemas na mãe são causas do desafio ou é consequência? Quem que veio primeiro? O ovo ou a galinha? O problema na mãe, essas questões que a gente levantou, né, que as fissuras, ou se é o bebê. Que aí uma entra coordenação na sucção, né? Que pode ser Pode. coordenação, pode ser alteração no freno, né, que a gente Sim. vê bastante. Então, Eu acho como resposta à nossa experiência de consultório, que é o que a gente pode dizer, né? O que a gente realmente vive. A maioria dos problemas, eu posso dizer que mais de 90% dos problemas estão no bebê. Das nossas crianças, do que nos chega, assim, né? Porque quando a questão, acho que está voltada só ali para a condução da amamentação, no sentido da mama, da pega, se tiver tudo bem com o bebê, deslancha, né? Ela vai. Mas, às vezes, a gente percebe que a mãe fala, não, mas já tentou, a pega está certa, a pega está assim, ó, e continua ainda tendo dificuldades, né? Então, a gente tem que olhar para o bebê. Daí, se tá tudo bem na mama, e o bebê? Como que ele está mamando? Olhou a linguinha, a anquiloglossia, né? Que é a língua... o freio lingual alterado, ele pode impactar muito a amamentação. Muito. Bastante. E ele tem muitas repercussões, além disso. E também a gente tem a própria coordenação da criança, né? Às vezes ela não tá coordenando bem os movimentos, ela vem com movimentos mais verticalizados, que a gente chama de padrão mordedor. Então, a mãe que fala, nossa, ela está machucando bastante, está mordendo. E aí, nesse caso, a gente tem que olhar um pouquinho para o bebê. Tubarãozinho. Eu tive uma mãe que... Baby Shark. Ela nem era brasileira. E ela falava assim, doutora, parece que eu tenho um tubarãozinho lá em casa. Porque realmente ela mordia bastante, machucava bastante. Ela chegou com uma mama bastante fissurada. E a gente organizou ela e foi tudo bem, deu tudo certo. Então, às vezes, isso é causa de desmame, né? Sim. Porque é muito difícil para a mãe ficar numa mama fissurada por muito tempo. Então, a gente tem que olhar para isso e tentar avaliar da melhor maneira possível e, se for necessário, alguma intervenção. Então, a gente tem alguns recursos para avaliação, por exemplo, que é a eletromiografia de superfície, que não é um exame que é comum, não são muitos fonoaudiólogos que aplicam, mas que nos dá a possibilidade de observar a musculatura que está atuando na sucção, musculatura da língua que está atuando na sucção, e é como se fosse um eletrocardiograma, eu explico assim para a família. É um eletrocardiograma, só que ele pode ser feito na face. Então, a gente consegue ver se tem uma sucção eficiente, se tem muitas pausas, se é uma musculatura que está assimétrica, porque isso caracteriza para a gente talvez uma incoordenação ali da musculatura. É importante que eles, às vezes, ninguém imagina o quanto de músculo é envolvido nessa função tão primordial, né, para o ser humano. E hoje, graças a Deus, essa tecnologia tem esse recurso que a Viviane falou, da eletromiografia, onde a gente consegue ver as disfunções, a gente consegue ver as assimetrias dos músculos da língua, se tem uma língua que está subindo mais, que está subindo menos, principalmente nos bebês que têm o freio lingual alterado, eles são um dos pacientinhos que sempre passam pela eletromiografia, né? E mais intervenção que existe hoje, de extrema importância, que veio para ajudar muitas mamães aí nesse momento, é o laser, que a Vivi também trabalha, né? Então, a tecnologia, o conhecimento ajuda, né? Tudo isso que a gente vem falando ajuda, mas a gente tem algumas tecnologias que facilitam bastante esse processo. É muito para auxiliar a mãe, né? Redução de dor, acelerar o processo de cicatrização, mas o interessante é aplicar, por exemplo, o exame depois da intervenção, a eletromiografia depois da intervenção,
e observar que tudo aquilo que a gente viu Ai, inicialmente estava tudo diferente, né? Isso que é o mais gratificante, o bebê sair dali para continuar a sua amamentação e o seu desenvolvimento para a vida. Sim, é resultado, né? E é legal quando isso tem uma medição, né? Porque para os pais fica tudo muito solto, né? No sentido, a gente fala das dificuldades, explica, olha, você tá vendo que o pescocinho tá assim, ou com a língua não tá subindo, a gente tem os testes de avaliação, né, da linguinha, que hoje em dia virou um pré-requisito nos hospitais, então a mãe antes de sair da maternidade deve estar, lei, né? Uma lei, deve estar com o teste da linguinha feito, muitas vezes acaba sendo refazendo, mas daí é um outro momento. Mas é importante que vocês tenham esse conhecimento, né? Porque existe aí hoje vários recursos e a eletrobiografia é mais uma delas. E eu queria dar um resumo, mais ou menos. Mas sempre que a mãe tiver uma dificuldade, tá com dor, tá com um bebê com muito refluxo, tá uma mamada muito longa com intervalo curto, tá tendo que... A gente sempre fala isso, né, Vivi? Se tem que usar uma sonda, um bico intermediário... Se tá tendo que usar é porque tem uma dificuldade. Isso é transitório. A gente precisa olhar o que tá acontecendo para retirar. É como se fosse um remédio para aquele momento, pra gente olhar para a causa. Então, se tá com alguma dificuldade, procure ajuda dessas. Não se prolongue, procure intervenção rápida. E outra coisa... quanto antes, melhor. Que a gente fala muito, que a gente vê muito. Não fica olhando só para a mãe. Olha para o bebê, olha para aquela boca, olha para torcicolo. Torcicolo, tem muito papo ainda para ser falado, viu, gente? Até é importante fazer um ganchinho aqui para vocês, dar um spoiler do próximo episódio, porque o próximo episódio ele vem para trazer as respostas das perguntas que vocês fizeram para nós nas nossas redes sociais, tá? Então, o próximo episódio vem como mais uma resposta às dúvidas e continuem aí, né? Para vocês poderem interagir e compartilhem esse vídeo, curta, siga o nosso canal e vem com a gente, porque no próximo episódio vão ter as perguntas e respostas sobre a amamentação, sobre os desafios da amamentação. E assim seguiremos aí durante esse ano e sempre que vocês trazerem para nós alguma dúvida, assim que a gente puder, se nós não conseguirmos suprir aí essas dúvidas, a gente vai ter algumas pessoas, alguns convidados que vão fazer parte dessa mesa, desse ponto de discussão, para que a gente possa sim trazer sempre mais conhecimento para vocês. Neste episódio de hoje a gente agradece aos nossos colaboradores, Joias Degan, a Yuzu, né, que vem nos apoiando aí com os nossos looks, né? E é isso aí, gente. Fala Santé, segundo episódio. Convido você a vir para o próximo episódio, que será sobre as perguntas e respostas dos desafios da amamentação para um vínculo seguro e tranquilo. Um abraço. Santé para vocês. Santé. Santé.